Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública para a discussão do projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretriz Orçamentária para exercício 2020. Convido o secretário de Fazenda, o Wilson, para fazer parte da mesa, ao Pierre e a senhora Marilane. E convido também os outros secretários também para fazer parte aqui, algum representante de alguma secretaria, a secretária de Educação, convidar o vereador Casalito e ao presidente da Câmara, Sinei Torresmo, também vai fazer parte. Gostaria de esclarecer que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo prazo, orientação da assessoria jurídica, edital publicado em jornal e ofício comunicando seu agendamento. Passo a palavra para o senhor Pierre para fazer explanação nesta audiência. Da Constituição Federal de 1988, que ela outorga a competência ao Poder Executivo e a iniciativa de leis que estabeleçam as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal. Tá? E também no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, além dos artigos 145, 146 e 147 da nossa lei orgânica do município de Itaperuna, que trata dos planos e programas de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes orçamentárias, ela, na verdade, ela vai traçar todas as metas e todas as diretrizes para o orçamento no exercício de 2020. Essa lei, na verdade, ela vai estar embasando como vai ser elaborada a nossa lei orçamentária. Para a formatação desse projeto de lei, analisamos a capacidade técnica, econômica e financeira do município e procurou fixar as diretrizes e metas fiscais a serem cumpridas pela administração pública para o período de 2020. Durante os estudos que resultaram da complementação desse projeto, sob a forma de anexos, foram consideradas as execuções orçamentárias do último exercício, bem como os dados preliminares do exercício de 2019, seus respectivos resultados nominal e primário, além do grau de endividamento do município, todos esses extraídos dos relatórios contábeis da administração municipal. As previsões orçamentárias para os próximos anos foram construídas com projeções que consideraram as características das receitas municipais, que são majoritariamente compostas por transferências de receitas da União e do Estado. Nesse sentido, as expectativas macroeconômicas do governo federal e estadual também foram consideradas após levantamentos realizados junto aos órgãos de planejamento específicos, onde foram identificados os respectivos projetos de lei. Quanto às projeções das receitas próprias, foi adotado o critério de se observar o comportamento do último ano de execução orçamentária, complementando com as expectativas de melhoria na gestão da administração tributária municipal. Com relação à projeção das despesas correntes e as despesas de capital, foram observadas as variáveis interdependentes dos poderes que concernem aos limites constitucionais, como no caso das transferências federais e estaduais vinculadas à saúde, educação, assistência social, bem como os convênios e os contratos de repasse. Esta iniciativa de lei busca reforçar a eficiência administrativa gerencial, ao elaborar anexos com maior conteúdo técnico
e operações especiais de forma quantificada e qualificada. Sendo que, através desse detalhamento, teremos um grande avanço no exercício anterior e dos valores realizados até a data da elaboração deste projeto de lei, evidenciamos que o valor previsto para o exercício de 2019 não será atingido. Diante desse cenário, a atual administração resolveu definir como proposta para o exercício de 2020 a mesma previsão orçamentária do exercício de 2019. Então, nós teremos como previsão orçamentária para o próximo exercício o total de R$ 371.814.034,35. Então, quer dizer, o estudo elaborado pelo setor de orçamento da Secretaria de Fazenda chegou aos números que a nossa previsão orçamentária já para o exercício de 2019 ela não seria atingida na sua totalidade. Então, a atual administração, após ciência desse estudo, resolveu permanecer com o orçamento no mesmo valor para o exercício de 2020. Isso não quer dizer que nós vamos estar fazendo uma cópia do orçamento. Na verdade, a LDO ela determina o teto, o limite que o nosso orçamento vai ser elaborado, na previsão de receita e despesa. Internamente, em todos os seus projetos, ações, isso tudo vão sofrer alterações. Tá? Então, quer dizer, na verdade, pelo fato de a gente não atingir o total da previsão orçamentária, optou-se em manter, na verdade, esse mesmo valor. Isso já aconteceu aqui no município, naquele momento onde a gente estava com a crise financeira, que nós optamos também em manter o mesmo valor do orçamento de um orçamento do ano vigente para o próximo ano. Tá? Então, isso foi uma decisão da nova administração. Foram considerados também nesse valor todos os convênios e contratos de repasses que estão em fase de empenho do governo federal e será arrecadado pelo município no próximo exercício financeiro. Ou seja, as emendas parlamentares nas quais o município é beneficiário do orçamento da União. Então, quando a Secretaria de Fazenda vai fazer a elaboração da LDO, nós encaminhamos a todos os secretários responsáveis um ofício solicitando alguns números. Então, nós encaminhamos, nesse caso, os contratos de parte dos convênios ao setor da Secretaria de Planejamento. Isso foi informado, onde nós já incluímos esse valor. Tá? Nesse momento, nesse total, a situação das emendas parlamentares. No ano passado, eu lembro que quando a gente veio aqui apresentar também a FPO, nós havíamos feito aquele ajuste no orçamento da Secretaria de Saúde, do Fundo de Saúde, com relação aos repasses do SUS. Também já está atualizado esse valor aqui, então já vai contemplar também aquela atualização dos valores de repasse do SUS também. Tá? Desta forma, o orçamento municipal estará dentro da realidade da arrecadação municipal, quer seja as receitas diretamente arrecadadas, quer seja as transferências constitucionais e demais transferências dos poderes federal e estadual, procurando, assim, dar a dinâmica necessária para o município executar as suas políticas públicas, lastreado no princípio da continuidade dos programas governamentais. Então, como a gente disse lá no começo, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai gerar as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, além dela definir o teto do valor do orçamento para o próximo exercício, a LDO também trata alguns assuntos que são divididos por capítulos. Então, eu vou citar para vocês aqui alguns capítulos que essa LDO contempla. No seu capítulo 1, ela vai trazer as diretrizes, prioridades e metas da administração pública municipal.
No seu capítulo 2, ela traz as orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. O capítulo 3, ela traz a administração da dívida e as operações de crédito. O seu capítulo 4, ela traz as despesas de pessoal e encargos sociais. No seu capítulo 5, ela traz as alterações da legislação tributária municipal. O capítulo 6, os benefícios fiscais e as renúncias de receita. O capítulo 7, o equilíbrio entre as receitas e as despesas. O capítulo 8, os critérios e formas de limitação de empenho. O capítulo 9, as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. O capítulo 10, a definição de critérios para o início de novos projetos e a conservação do patrimônio público. O capítulo 11, as condições e exigências para as transferências de recursos em entidades públicas privadas. O capítulo 12, autorização para o município auxiliar o custeio das despesas atribuídas a outros entes da federação. E o capítulo 13, a definição das despesas consideradas relevantes. E o último capítulo, que é o capítulo 14, das disposições gerais. Então, a gente pode observar que a LDO, na verdade, ela vai trazer critérios para todos esses itens que nós citamos aqui. Então, nada pode ser realizado ou executado na lei orçamentária sem que seja definido pela lei de diretrizes orçamentárias. Então, ela é uma lei realmente de grande importância e grande relevância no município. Alguns pontos relevantes que são contemplados na lei de diretrizes para o exercício 2020 são os seguintes. A gente citou alguns aqui. O artigo 33 desse projeto de lei, como a gente já coloca, toda a LDO nossa já contempla esse artigo, ele trata a situação da cobrança do estacionamento rotativo. Ele fala: o município poderá, a partir do exercício de 2020, implantar a cobrança do estacionamento rotativo na cidade, de acordo com a legislação municipal aprovada ou a que vier a ser aprovada, respeitada a anualidade estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Tá? Então, a gente já se preocupou em colocar aqui esse artigo já tratando da cobrança do estacionamento, caso no decorrer do exercício surja uma lei orçamentária aprovando, instituindo esse estacionamento, essa cobrança do estacionamento. O artigo 51, ele trata da reserva de contingência. Os recursos previstos na lei orçamentária sob título de reserva de contingência será no mínimo de 1% da receita corrente líquida estimada para o exercício de 2020. Os recursos da reserva de contingência poderão ser utilizados para atendimentos à calamidade pública, contingenciamento de despesas em caso que se concretizem riscos fiscais e atendimento de abertura de crédito adicional suplementar e especial de dotações. Então, o artigo 51 trata que essa reserva ela será de, no mínimo, 1%. Tá? E o artigo 53, ele trata da proposta orçamentária, constarão as seguintes autorizações que serão observadas pelo Poder Executivo e Legislativo. Ele vai tratar aqui do percentual de autorização da abertura de créditos adicionais suplementares. Então, para o exercício de 2020, nós colocamos a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2020 até o limite de 20% do total das despesas fixadas, e utilizando para isso o provável excesso de arrecadação e anulações de dotação, criando, se necessário, elementos de despesa dentro das unidades orçamentárias existentes. Então, a nossa lei orçamentária para o exercício de 2019, ela define, a nossa LDO do exercício de 2019, definia já um percentual de 30%. Nós estamos com uma proposta para o exercício de 2020 de 20%, uma redução aí de 10% nesse percentual. Além de todos esses itens que foram colocados, nós temos ainda
os anexos que contemplam a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esses anexos eles são instituídos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, todo ano, em meados do ano, a Secretaria do Tesouro Nacional faz a atualização desses anexos de metas fiscais, e nós, na elaboração da proposta da Lei de Diretrizes, temos que seguir na risca todo esse novo padrão que é determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nós já atualizamos os nossos anexos, então nós já estamos apresentando no projeto de lei da diretriz orçamentária os anexos já no novo padrão da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, eu vou estar falando aqui um pouquinho dos principais anexos. A lei de diretrizes ela é bem extensa, nós fizemos apenas assim, um resumo dessa lei, mas ela contempla vários itens e ela vai contemplar todas as ações que serão definidas. Então, é uma lei muito extensa e muito técnica também. Então, na audiência pública, a gente procura fazer um resumo, levantar as principais características dessa lei de diretrizes e apresentar para vocês alguns pontos que achamos ser relevantes. Nós temos aqui, no primeiro anexo que a gente vai estar falando, o anexo de riscos fiscais e providências para 2020. Nesse anexo, nós temos um total geral de riscos fiscais de R$ 81.324.007,97. O que nós trouxemos de desmembramento desse anexo? As condenações relativas a fornecimento de medicamentos, isso está representando um total de 9.600.000. Esses dados eles são fornecidos pela Procuradoria-Geral do município. O setor de orçamento oficia à Procuradoria-Geral, e a Procuradoria-Geral faz um levantamento da realidade do município e repassa essas informações para o setor, e nós montamos esse anexo baseado nessas informações. Tá? Nós temos ainda condenações de processos trabalhistas, uma previsão de 6 milhões, condenação de processos da Justiça Comum, uma previsão de 10 milhões, condenações judiciais outras, 1.200.000, e nós incluímos esse ano, nunca foi colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse ano nós colocamos com autorização do atual prefeito, um item de risco fiscal, que é o déficit financeiro e o passivo contingente que o município apresenta hoje. Então, nós incluímos um total de 54.524.007,97. Então, quer dizer, hoje o nosso anexo de risco fiscal contempla já esse valor do déficit financeiro. Em cima desse valor que foi feito, apurado pelo setor também de orçamento, a Vera fez esse cálculo lá, trabalhou lá bastante para poder chegar nesse número, para a gente poder estar conversando com o prefeito e colocando a importância da gente estar tomando essa decisão, de estar colocando já como risco fiscal, e a partir desse valor a gente vai fazer um contingenciamento desse valor na proposta orçamentária para o exercício de 2020, já visando tentar diminuir ou acabar já com esse déficit até o final da gestão. Então, quer dizer, com a colocação desse demonstrativo, desse valor no anexo de riscos fiscais, nós estaremos colocando, junto à reserva de contingência, esse valor já provisionado. Então, quer dizer, seria como se nós estivéssemos aí amortizando a nossa previsão orçamentária para o próximo exercício, nesse total de 54 milhões. Então, esse foi o anexo de riscos fiscais. Nós temos o anexo das metas anuais. Esse anexo das metas anuais, ele vai trazer o total geral do orçamento. Então, nós temos uma previsão de receita de 371.814.034,35, uma previsão de despesa também no mesmo valor, isso refletindo um resultado nominal de 6.514.000, um resultado primário de 226.320 e um resultado nominal de 6.514.647,50. Tá? Toda essa lei, ela foi baseada, deixa eu ver se eu pego os índices aqui.
Quando nós elaboramos a lei de diretrizes, nós seguimos as metas dos índices oficiais do governo. Então, para vocês terem uma ideia, nós pegamos, atualizamos os nossos valores da nossa lei de diretrizes orçamentárias com base no percentual do IBGE e também do Banco Central. Então, nós seguimos o padrão da taxa de inflação apurada no período. Então, nós tivemos para o exercício de 2020, a taxa de inflação utilizada foi 4%, para o exercício de 2021, 4%, e para o exercício de 2022, 4%. Esse índice foi apurado, é o índice de dezembro, tá? Do exercício anterior. Então, a atualização para o exercício de 2020 não existiu, porque nós mantivemos o valor da proposta orçamentária. Mas para os exercícios seguintes, nós utilizamos a inflação definida pelo Banco Central, tá? Então, nós tivemos, na LDO, nós temos a projeção para 2020 em 371.814.034, para 2021, 386.686.595.72, e para 2022, 402.154.059.55. Tá? Então, esses são os valores previstos para a realização até o exercício de 2022, que é a obrigação do desmembramento do anexo de metas fiscais. Além disso, nós temos um anexo que trata do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Quando a gente fala em exercício anterior, a gente fala do exercício anterior ao exercício corrente. Então, nós vamos estar falando aqui do exercício de 2018. Tá? Nós tivemos uma receita prevista de 308 milhões e nós tivemos uma receita realizada, né, de 313 milhões. Então, quer dizer, no exercício de 2018, nós atingimos aí o valor, ultrapassamos o valor previsto da arrecadação. Tá? Então, esse anexo demonstra exatamente isso, que no exercício de 2018 foi cumprida a meta prevista de arrecadação. Tem também um anexo que traz todas as metas fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tá? Esse é um anexo também que contempla a LDO. Nós temos um anexo que traz toda a metodologia de cálculo. Essa metodologia de cálculo é uma metodologia mais detalhada, ela vai fazer um detalhamento das receitas por grupos, então ela vai trazer as receitas de impostos, as taxas, as receitas patrimoniais e as despesas também por grupo. Então, nós tivemos aí, para o exercício de 2018, nós realizamos 313 milhões e nós temos uma previsão para o exercício de 2019 de 371 milhões. Então, baseado nesse valor de 2018, que nós tomamos essa decisão de manter, na verdade, a previsão orçamentária, porque nós vimos que em 2018 nós realizamos 313. Em 2019, também não vamos atingir os 371 previstos. Então, nós mantivemos para 2020 também esse valor dos 371. Tá? Temos também um anexo que trata da renúncia de receita. Esse anexo é um anexo importante, porque, uma vez não projetada a renúncia de receita, nós não podemos efetuar a parte de anistia aos impostos. Então, a gente já foi feito pelo município em alguns momentos. Aí nós tivemos há pouco tempo aí o Concilia, aquela situação da gente fazer as anistias das multas e dos juros para poder tentar, com isso, aumentar a arrecadação municipal e diminuir aí a dívida também tributária. Então, quer dizer, nós fizemos uma previsão de R$800 mil na estimativa de compensação da renúncia. Esse anexo é um anexo muito importante, porque se você não tem essa previsão, você não pode realizar as anistias. Então, a gente coloca aí uma previsão de 800 mil, mas a lei de responsabilidade fiscal, ela obriga que, uma vez feito
essa renúncia, nós temos que ter uma medida de compensação para que seja compensado esse valor que está sendo anistiado, essa perda. Então, isso pode acontecer com o bloqueio das despesas, a diminuição da despesa, ou também com a criação de uma nova alíquota ou de um novo imposto para poder fazer essa compensação. Então, no primeiro momento, quando nós fizemos aqui o Concilia, foi feito aí um bloqueio das despesas. Então, quer dizer, o município adota, na verdade, quando se faz, opta em fazer a parte das anistias, em trabalhar nessa diminuição das despesas do exercício. Temos ainda um anexo que traz a projeção atuarial. Esse anexo ele é repassado pelo Instituto de Previdência. Então, o Instituto de Previdência também é oficiado no momento da elaboração da Lei de Diretrizes e apresenta para a gente toda a parte que cabe ao Instituto de Previdência. Então, aqui nós temos uma projeção atuarial aí de 75 anos, que é apresentada pelo Fundo de Previdência. Além disso, continuando falando do Fundo de Previdência, nós temos um anexo que trata das receitas e despesas previdenciárias, que é o anexo 6, e nós tivemos, no exercício de 2018, um total de receitas de R$ 7.758.915,20 e um total de despesa de R$ 128.705,70. Então, quer dizer, a partir desse ano agora, que tem a projeção de começar o Fundo de Previdência a estar custeando as aposentadorias. Então, quer dizer, o fundo estava nesse período de carência ainda, né? Nesse momento aqui, até 2018. Temos ainda um anexo que traz a parte das alienações de ativos. Esse anexo, a gente está demonstrando ele em branco. Nós não temos previsão de alienação para o exercício de 2020, tá? Para a LDO de 2020. E o último anexo é o anexo que trata da evolução do patrimônio líquido, que ele representa, baseado nos dados do balanço patrimonial do exercício de 2018, como a gente sempre trabalha com base o último exercício encerrado. Então, como nós estamos em 2019, o exercício base é o exercício de 2018, e ele vem trazendo desde o exercício de 2016, 2017 e 2018. Então, o nosso patrimônio líquido para o exercício de 2018, nós finalizamos com um patrimônio capital de R$ 355.620.636,30. Tá? Então, ele teve um crescimento, ele vem acontecendo um crescimento desde o exercício de 2016. Tá? E o regime de previdência finalizou com um patrimônio de R$ 31.342.984,88. Então, nós apresentamos alguns pontos importantes que contemplam no texto da lei, apresentamos para vocês os principais anexos que compõem a LDO. Tá? Esse trabalho da LDO é um trabalho muito técnico. O setor de orçamento e a Secretaria de Fazenda faz um estudo baseado nas informações que vêm de exercícios anteriores e nas informações do exercício atual. Então, baseado em todas essas informações, nós chegamos a um consenso e elaboramos a nossa previsão. Então, na verdade, a LDO ela vai estar trazendo a nossa previsão e todas as diretrizes que vão acontecer para a elaboração da lei orçamentária anual. Na LDO, a gente trata os assuntos a nível genérico. É a lei orçamentária que vai fazer todo aquele detalhamento em ações, em programas, e vai separar todo esse valor previsto por secretaria, vai definir quais são os gastos com educação, saúde. Então, quer dizer, a LDO ela traz todas essas diretrizes para que a lei orçamentária seja realizada dentro das obrigações e atendendo a toda a legislação vigente.
Então, gente, o que nós queríamos apresentar era isso. Não sei se a Vera tem alguma coisa a complementar, ou o Ilcinho, entendeu? A composição da LDO foi apresentada à comissão, então agora a gente vai estar abrindo para vocês tirarem algumas dúvidas, fazerem os questionamentos, tá, que forem necessários, e a gente está aqui à disposição para poder estar respondendo isso aí para vocês. Alguém que queira fazer alguma pergunta? Samuel. Boa noite a todos. Boa noite. Quero dar os parabéns aí pelo trabalho realizado pela Secretaria de Fazenda, Planejamento e Controle Interno, os demais secretários, dar boa noite a todos. Na verdade, eu queria só esmiuçar um pouquinho, Pierre, a respeito do déficit. Só para ficar mais claro para a população que está em casa e para o pessoal em geral da plateia poder estar entendendo, o déficit financeiro que fechou do exercício de 2017 foi em torno de 47 milhões. E, então, pelo que vocês estão apresentando hoje aqui, vocês estão projetando um déficit financeiro de cerca de 50 e poucos milhões. 54. Quer dizer, a gente, ainda no ano de 2019, a gente vai estar fechando com déficit financeiro de 54 milhões. Isso é uma projeção. Tá? Num dos anexos que você citou também, aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado jurídico, que eu lembro que a gente fazia isso sempre tinha muito contato com os secretários. A gente faz os ofícios para a Secretaria de Controle e Planejamento, passando ali quais vão ser as dívidas para o ano seguinte. No caso da Procuradoria, são os precatórios. Nesse risco fiscal que vocês projetaram, risco fiscal não posso falar, mas o risco para o ano, o déficit financeiro para o ano de 2020, vocês não projetaram também os precatórios, não é isso? Porque não faz parte do cálculo. Não. Então, posso considerar que, além do déficit de 54 milhões, ainda tem os precatórios a pagar. Que está totalizando aqui, pela previsão da Procuradoria, considerando os precatórios, as condenações, 81 milhões. Então, na verdade, seria o anexo fecha em 81 milhões. 81 milhões já com os precatórios. Com os precatórios, com a previsão dos precatórios. Então, tá bom. Tá? Então, ele contempla toda essa parte já. Tá, joia. É só isso, então. Boa noite a todos. Mais alguém querendo fazer pergunta? Ao doutor Ireci Rosa. Boa noite a todos. Eu gostaria só de saber o seguinte, dentro dando sequência ao que o doutor Samuel perguntou, com relação ao regime próprio. Se não me falha a memória, eu vi qualquer coisa em torno de 30 milhões. O capital social dele hoje. O capital social. Não, eu estou falando de dívida. Então, do regime. Deixa eu pegar o anexo aqui. O patrimônio líquido no balanço patrimonial hoje é 31.342.984,88. Tá. Aí você disse que o déficit total está em torno de 54 milhões. 54. E em 2017 foi 47? Quase 48. Estou achando... será que a gestão anterior conseguiu fazer esse equilíbrio econômico-financeiro e deixou só esse déficit aí? Esse déficit aqui, ele está contemplando mais os restos a pagar, tá? 54, tá? Estaria só com o resto a pagar? São os restos a pagar. Por isso que nós colocamos no anexo de riscos fiscais, aqui não está a dívida, por exemplo, de alguns repasses que a gente ainda precisa fazer com a RPPS, com a FGTS, entendeu? Não está contemplado, ele vai contemplar na LOA, tá? Mas para pagamento de dívida normal. Tá. Ele não vai ser contingenciado, ele não está sendo contingenciado. O que está sendo contingenciado aqui vai os restos a pagar e as condenações trabalhistas que pode haver, que é risco para a gente, né? Então é só isso.
Nesse ele dá 81 milhões. Dá 81. Total. É. Ah, 81. então Tá tudo bom? bem. Falou. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Quanto à taxa de estacionamento rotatório, como será feito? E quanto ao limite mínimo de 1% para catástrofes naturais, o senhor acha que seria o suficiente? 1% o quê que você falou? Da catástrofes naturais? Ah, não. Na verdade, a lei fala até o limite mínimo de 1%. Então, quer dizer, na verdade é um limite mínimo. Né? Não quer dizer que nós somos obrigados a, no mínimo, 1%. Mas, normalmente, a gente aplica mais. Tá? Então, vai depender da elaboração, no momento da elaboração da lei orçamentária. Então, a gente limita, isso já vem há alguns anos, a 1%. Com relação ao estacionamento rotativo, na verdade, a lei de diretrizes, ela dá autorização para que seja realizada uma lei orçamentária que trate especificamente desse assunto. Então, essa lei orçamentária que vai definir como vão ser as regras, quais são os valores, como vai ser cobrado isso. Então, ela te dá essa autorização, mas ela não define nesse momento quais são as regras, quais são os valores. É essa lei ordinária que vai estar trazendo essa informação. Então, assim, essa lei até o momento não foi apresentada para a gente. Já teve um projeto de lei que foi apresentado, mas não teve segmento. Então, quer dizer, a gente pode, o que a gente está dizendo, assim, temos autorização para fazer, se num momento futuro existir essa lei ordinária, criando esse estacionamento rotativo. Tudo que a gente coloca na lei de diretrizes, ele pode ou não acontecer. Algumas coisas nós temos a obrigação, outras não. Então, quer dizer, no caso do estacionamento rotativo, há alguns anos a gente vem colocando esse artigo na lei de diretrizes e até o momento não tivemos a formulação dessa lei ainda. Tá bom? Boa noite. Alguém querendo fazer? Boa noite a todos os presentes. Eu sou itaperunense há 2 anos. Tá? Eu venho do Rio, estou morando aqui na cidade há 2 anos e venho acompanhando há algum tempo a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, a Lei Orçamentária do município, e eu confesso que eu ando muito assustado. Não assim, aliás, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui com o assunto que a gente tem que estar tratando da Lei de Diretrizes, né? Porém, assim, a minha pergunta, eu vou ser mais direto. A minha pergunta é, a previsão orçamentária de 2018, como o senhor falou, realizada, né, de 313 milhões, eu não entendi a diferença, porque a diferença é tão grande para 2019. Porque, na verdade, o que acontece? A lei orçamentária do exercício de 2019 contempla um grande número de convênios. Então, quando nós apresentamos no ano passado a proposta da lei de diretrizes e a proposta orçamentária, nós fizemos um levantamento junto à Secretaria de Planejamento, então, e nós colocamos ali a maioria das emendas orçamentárias que teriam. Então, esse valor da nossa proposta orçamentária, ele acaba ficando alto, mas ele não quer dizer, às vezes, quando você fala, nós tivemos uma previsão de 370 e realizamos 313, mas na composição da lei orçamentária, esses valores eles estão vinculados a recursos de convênios. Então, assim, o prefeito não pode, em algum momento, utilizar esse recurso enquanto não seja firmado e esse recurso financeiro chegue para o município. Então, às vezes, acontece essa discrepância, às vezes, da proposta ficar maior do que o realizado, justamente por causa é uma previsão. Então, esse controle, ele é feito no momento da execução orçamentária. Então, é lá na Secretaria de Fazenda que a gente vem fazendo esse controle, controlando o financeiro, controlando o orçamento, controlando os percentuais que devem ser cumpridos de saúde, de educação. Então, é normal, em alguns momentos, você ter, na verdade, esse valor realizado mais baixo por causa dessas situações dos recursos vinculados. Tá? Só para terminar o meu raciocínio aqui, é porque eu venho acompanhando a lei de diretrizes orçamentárias da União, do Estado, do Estado aqui do Rio de Janeiro, e do município.
e às vezes eu não consigo entender assim as discrepâncias de percentuais que são direcionados, isso que trata na lei orçamentária, né? Isso. E aqui no município eu queria só deixar registrado essa, e é uma coisa que até eu acho que é objeto de estudo, né, que eu estou empenhado nisso, eu estou tentando entender isso, porque eu venho de uma cidade que é a capital do estado, né, que eu acompanho inclusive também a LDO, a LOA da minha cidade e do estado. Eu fico assustado, porque a gente tem uma previsão orçamentária aqui de 144 milhões, ainda que não se realize essa previsão orçamentária, tá? Para uma população de 100 mil habitantes, eu fico assustado quando eu chego aqui na cidade e eu não tenho um hospital municipal, eu não tenho uma maternidade do município, né? Isso eu venho procurando, eu venho pesquisando a Secretaria de Educação e eu venho acompanhando assim vários absurdos, né? Absurdo do ponto de vista do que se tem de previsão orçamentária e do que é praticado e da precariedade da educação no município, entendeu? Eu só queria deixar isso registrado, mas assim, eu fico assustado, né? E a gente tem um hospital privado aqui, que na verdade que sustenta 9 cidades, 10 cidades, 12 cidades da região do Noroeste Fluminense, e eu fico muito assustado com isso. O município não tem um hospital, não tem uma maternidade, né? Só queria deixar registrado isso. Só para poder complementar a pergunta dele, o que acontece? Quando nós temos que elaborar, na verdade, a lei de diretrizes e a lei orçamentária, nós temos que seguir várias exigências do governo e da legislação. Então, quando você trata do orçamento, no primeiro momento, nós temos que atender todas as exigências legais. Então, eu tenho que ver quanto que eu tenho que repassar para a Câmara, quanto que eu vou investir na educação, quanto que eu vou investir na saúde. Então, nós temos esses limites. Uma vez o limite de pessoal, quanto que eu vou gastar. Então, o que sobra, na verdade, para o município fazer a manutenção e o custeio é o que sobrou, na verdade, depois de ser feito todos esses cálculos. E, na verdade, quando você tem uma crise financeira, às vezes, que se alastra, o governo do Estado em crise, igual nós temos, então, essa possibilidade, às vezes, afeta diretamente ao município. E isso, na verdade, os recursos estão escassos. E, às vezes, você, mesmo tendo o orçamento, você, às vezes, não consegue cumprir, porque você não tem a situação financeira equilibrada. Então, quer dizer, no primeiro momento, o que nós focamos é atender todas as exigências legais. Porque se você não atende, o município é penalizado, o gestor é penalizado. Então, quer dizer, e a administração tem o cuidado de que direcionar essa fatia que sobrou para atender as outras áreas de assistência social, entendeu? De educação, complementar a educação, que a gente sabe que o município gasta muito mais do que os 25%. Na saúde, a gente sabe que o município gasta muito mais do que os 15%. Então, quer dizer, é uma decisão, às vezes, é um foco da administração direcionar aonde vai ser gasto essa sobra de recursos que na verdade, são direcionadas pelo prefeito. Então, quer dizer, a gente procura sempre atender a todas as demandas, tá? Baseado nisso. E nós temos também que cumprir as variáveis, entendeu? Todas as variáveis do governo, do nosso Brasil, as variáveis de infração, essas coisas, tudo é contemplado na LDO e na LOA. A gente não faz assim, tantos por cento, não. A gente tem que manter as variáveis do país, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguém querendo fazer pergunta? O vereador Wellington, que chegou meio atrasado, quer fazer alguma pergunta, vereador? Não. Mais alguém? Eu quero agradecer aqui os secretariados, Meio Ambiente, o Flank, do Esporte, Vanderlei, Transporte, Zé Antônio, Indústria e Comércio, Gregório, Turismo, Boechat e demais presentes.
Antônio José, o seu Lidigério, o nosso amigo Luciano, o Hélio e demais presentes que faz presente. Aqui também a nossa secretária de Educação, Tereza Cristina, e a Andréia, e o nosso amigo Túlio. E o da Fazenda, que está presente, o Sim. O Vaguinho, já falei. E demais presente, o vereador Wellington, agradecer pela presença. É o vereador que estava representando a Câmara lá na saúde, chegou atrasado, mas mesmo assim, você chegando atrasado, eu agradecer a sua presença, tá, vereador? Gente, queria quebrar o protocolo aqui um pouquinho. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia do bombeiro, a esses guerreiros do nosso município, do Corpo Bombeiro, parabenizar a todos, e a todos, não só do Corpo Bombeiro de Itaperuna, como do Estado todos, ao brilhante serviço que eles prestam para a nossa comunidade. Então, podia deixar aqui de parabenizar a todos os bombeiros do nosso município e de todo o estado do Rio de Janeiro. E não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, eu encerro a audiência. E uma boa noite a todos, fica todos com Deus.